Porque Grupo City analisou o São Paulo, mas preferiu comprar o Bahia. Antes de fechar com o Bahia, o Grupo City fez uma série de reuniões com clubes interessados em se transformar em uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Vários times foram analisados. O Atlético Mineiro, por exemplo, foi descartado logo de cara. O São Paulo, por sua vez, chegou a ser olhado com mais atenção e passou dos primeiros encontros, mas foi descartado posteriormente por alguns motivos que o explicaremos a seguir. O primeiro fica na parte econômica. Os gringos estavam dispostos a investir algo em torno de R$1 bilhão no período de 15 anos. Antes mesmo de abrir papo com o São Paulo, eles reconheceram que esse valor não seria o suficiente para comprar os 90% do time do Morumbi. Então, acabaram fechando com a equipe de Salvador. Na Fonte Nova, essa quantia vai ser dividida em R$500 milhões em compra de jogadores, R$300 milhões para dívidas e R$200 milhões que seriam distribuídos de várias formas. No último balanço, o São Paulo registrou débitos de R$642 milhões. Outra incompatibilidade ainda estava na folha salarial. A promessa no Bahia é que o investimento anual com vencimentos dos jogadores ficaria na média de R$120 milhões, ou seja, R$10 milhões por mês como um mínimo, o que ainda pode aumentar dependendo das receitas. Para os baianos, isso representa um salto considerável, enquanto no Morumbi isso não seria o suficiente na comparação com a situação atual. Além disso, a análise preliminar do Grupo City era que haveria dificuldades políticas para transformar o São Paulo em SAF. A estrutura do clube hoje em dia, com conselheiros detentores de muito poder, dificilmente seria desfeita. Em um clube que é adquirido, os que hoje estão no poder são escanteados. No Bahia, o presidente Guilherme Belintani terá cada vez menos voz e isso precisaria acontecer no Morumbi com nomes como Júlio Casares e Carlos Belmonte e outros diretores não poderiam mais palpitar no futebol. O artigo 145 do Estatuto do São Paulo determina que uma alteração deste tipo precisa, primeiramente, ser protocolada como requerimento no Conselho Deliberativo. Esse requerimento pode ser proposto por 1/5 dos associados com direito a voto, o que significa 50 integrantes, pelo presidente da diretoria, neste caso, Júlio Casares, ou pelo presidente do Conselho Deliberativo, Zolten Aires de Abreu Júnior. Depois, a sugestão de mudança estatutária tem ainda de ser encaminhada para apreciação da Comissão Legislativa do Conselho Deliberativo, que deve emitir parecer em até 30 dias sobre a conveniência e legalidade da proposta. Só então o presidente do Conselho Deliberativo convocaria reunião extraordinária para discutir e votar a proposta, que só pode ser aprovada se receber voto favorável da metade mais um dos membros do Conselho Deliberativo. Na hipótese de ser aprovada, o presidente do Conselho Deliberativo tem até 30 dias para convocar a Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a proposta de alteração aprovada no Conselho Deliberativo, observado, nesse caso, o quórum para aprovação da maioria simples dos associados do SPFC com direito a voto. Mesmo antes de abrir para uma consulta mais profunda, o Grupo City entendeu que teria resistência interna e que a operação poderia demorar muito mais do que o período que era considerado o máximo por eles. Recentemente, o São Paulo inclusive aprovou a mudança de estatuto para permitir a reeleição. Por fim, não havia consenso sobre quais propriedades entrariam para a SAF. O São Paulo tem Morumbi, o CT da Barra Funda e também o de Cotia e pretende manter o controle desses ativos. A opção seria colocar no contrato os direitos de patrocínio e de transmissão, mais as receitas de vendas de jogadores e direitos econômicos dos atletas revelados nas categorias de base do clube. Atualmente, o tricolor mantém uma parceria com o City para empréstimo de alguns jogadores, como no caso de Nahuel Bustos. Em março deste ano, o clube contratou a Alvarez e Marçal. A empresa, especializada em gestão e reestruturação empresarial, elabora um estudo para saber quanto vale a marca do clube. O documento deve ficar pronto até o fim deste ano. Mas isso não significa que haverá a transformação em SAF. Em princípio, o clube do Morumbi quer saber quanto valem seus ativos. Após a publicação da reportagem, o São Paulo enviou o seguinte comunicado: o SPFC mantém uma excelente relação com o Grupo City. Há uma relação entre o presidente do clube, Júlio Casares, e o CEO do grupo, Ferran Soriano, mas jamais foi discutida a possibilidade de SAF. As conversas entre os dirigentes seguem e novas oportunidades de negócios e ações podem surgir, como foram os casos de Bustos e Ferraresi.